Olá, começa agora mais uma edição do Jornal Parlamentar. Em ato solene durante a primeira sessão da semana, Gleice Jane tomou posse como deputada estadual. Ela é a 11ª mulher a assumir uma vaga no Parlamento Estadual e a primeira representante do Partido dos Trabalhadores. Foi empossada no dia 11 de abril na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul a deputada Gleice Jane, do PT. A agora parlamentar se comprometeu a atuar na defesa da educação e da saúde, além de trabalhar em pautas antirracistas, feministas e LGBT. A luta das mulheres é a luta por um mundo melhor, igualitário, diverso, fraterno e com justiça social. Foi nas ruas, nas escolas e na universidade pública de nossa cidade que eu me fiz militante por uma vida digna. As nossas linhas sempre é a partir da luta das mulheres, né? E as mulheres estão envolvidas na economia, na saúde, na educação, mas as pautas que eu percebi durante a campanha passada, que são gritantes nesse momento, é a violência contra as mulheres e contra as crianças, né? É a educação e também o meio ambiente. Então, essas pautas a gente percebeu como gritante e nesse processo em que eu passei também por um problema de saúde, a gente percebe o quão importante é a gente lutar por uma saúde, mas não só lutar para ter hospitais, mas a gente refletir sobre o que está nos adoecendo. Então esse processo, essas pautas com certeza estarão presentes nesse momento no nosso trabalho. Gleice Jane assume a cadeira do deputado estadual Amarildo Cruz, falecido no último dia 17 de março de 2023. Ela é a terceira mulher a compor o quadro de deputados estaduais nesta legislatura. E é a segunda vez na história da Alemes que isso acontece. A primeira vez foi no ano de 2015. Essa é a casa da democracia, onde diferentes pensamentos, diferentes correntes políticas, diferentes pessoas de todos os lados da política assumem posição e defendem suas bandeiras. Nós temos agora 3 mulheres, né, participando do plenário e não tenho dúvida que essas bandeiras serão defendidas com a energia e com a sensibilidade que é coisa característica da mulher. A representante de Dourados e região é professora. A deputada entra como a 5ª no parlamento eleita no município. Segundo o deputado Pedro Kemp, do PT, Gleice Jane irá somar sua experiência às pautas em prol das minorias. As mulheres representam mais da metade da população e, infelizmente, ainda tem uma representação política bastante restrita, pequena. E a deputada Gleice, então, toma posse no sentido de ser mais uma voz das mulheres sul-mato-grossenses aqui na casa. Nós, infelizmente, perdemos um companheiro, o deputado Amarildo, que nos deixou de forma repentina. Ele que tinha um mandato bastante atuante e era uma pessoa aguerrida na defesa das suas bandeiras, mas a deputada Gleice, com certeza, vai dar continuidade, até em respeito à memória do deputado Amarildo, continuidade ao seu trabalho, à sua militância, à sua luta. Agora ela traz novas bandeiras, né? Ela incorpora aqui as demandas das mulheres, principalmente, dos servidores públicos e também das minorias. E é muito bom que essa cadeira, tão bem ocupada pelo Amarildo, seja agora ocupada pela deputada, ativista, luta pelas causas sociais, pela inclusão. Então a Gleice tem uma trajetória de luta, de participação popular muito forte. A posse de mais uma mulher nesta legislatura foi considerada emocionante por quem acompanhou a solenidade. Cheguei às lágrimas, porque a emoção é verdadeira, porque é muito significativo esse dia para nós, né? Lógico que, como eu sempre tive um apreço muito grande para o nosso companheiro Amarildo Cruz, senti a presença dele aqui. Ele vai estar sempre conosco. As bandeiras dele jamais nós vamos deixar de lutar. Mas esse momento é ímpar, esse momento é único. Gleice Jane representa as nossas bandeiras. Bandeiras que não foram nascidas ontem, não foram nascidas hoje. Bandeiras de muita luta, de muito tempo, bandeiras históricas, bandeiras que muitas mulheres carregaram. Inclusive, minha companheira Dorcelina de Oliveira Folador,
de Mundo Novo, que foi prefeita, que foi assassinada há 23 anos atrás. E quando vi Gleice, me recordei muito de Dulce. Mulher à frente do seu tempo, e Gleice Jane é à frente do seu tempo. Mulher sensível, mulher de pé no chão, mulher que não está nas nuvens, está no cotidiano das pessoas. O líder do Partido dos Trabalhadores, deputado Pedro Kemp, ocupando a presidência da Casa de Leis, durante a sessão plenária de quarta-feira, anunciou às comissões parlamentares que a deputada Gleice Jane, do PT, deve assumir. Vamos acompanhar. Comunicar a participação da deputada Gleice Jane nas comissões permanentes, ocupando a vaga deixada pelo nosso saudoso deputado Amarildo Cruz. A deputada Gleice Jane vai participar como titular na Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia, na Comissão de Serviço Público, Obras, Transporte, Infraestrutura e Administração, como suplente na Comissão de Acompanhamento da Execução Orçamentária, como suplente na Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, como suplente na Comissão de Desenvolvimento Agrário e Assuntos Indígenas e Quilombolas, como titular e presidente da Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor e também como titular na defesa dos direitos da mulher e combate à violência doméstica e familiar. Lembrando que nesta comissão fazia parte o deputado Coronel Davi, como titular, que, em entendimento com a nossa bancada, cedeu a vaga para a deputada Gleice Jane, e a deputada Gleice cede a vaga ao Coronel Davi como titular da Comissão de Finanças e Orçamento. Então, houve aí uma troca entre os deputados nessas comissões. E o deputado Coronel Davi fica, então, suplente na Comissão dos Direitos da Mulher e Combate à Violência Doméstica. Mais uma medida apresentada pela deputada Mara Caseiro, do PSDB, de combate à violência contra a mulher, pode ser uma realidade em Mato Grosso do Sul. Agressores serão monitorados com tornozeleiras eletrônicas. Na sessão plenária desta terça-feira, 11 de abril, a deputada Mara Caseiro, do PSDB, apresentou uma indicação que tem o objetivo de assegurar às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar mais segurança. A indicação ao Executivo Estadual solicita a obrigatoriedade do uso de equipamentos eletrônicos por agressores que já têm uma medida protetiva. Tudo que a gente puder fazer para nós evitarmos o feminicídio, sabemos hoje do aumento do feminicídio, que a cada ano vem nos aterrorizando as nossas mulheres. Então, nesse sentido, eu tenho hoje um projeto de lei que foi apresentado pelo deputado e ex-deputado Contar, onde eu sou coautora, que é o aplicativo, que seria um botão de pânico, para ser instalado também a nível do estado de Mato Grosso do Sul. Porém, em conversa, inclusive, com a ministra Cida Gonçalves, eu falava desse projeto do botão do pânico e ela falou da questão também da tornozeleira, que seria também uma medida muito eficaz, que tem dado certo lá no Rio Grande do Sul, e por que não nós não trazermos para o estado de Mato Grosso do Sul? Então, nesse sentido, eu fiz essa proposição para que a Secretaria de Segurança Pública possa fazer uma análise, uma avaliação da possibilidade de implantar também a tornozeleira eletrônica para que os agressores que estejam com medidas protetivas possam também estar usando, e com certeza uma medida eficaz para evitar os feminicídios no nosso estado. A revogação do novo ensino médio foi debatida em audiência pública realizada no Teatro Dom Bosco, em Campo Grande, pelo deputado estadual Pedro Kemp, do PT, e pela Federação dos Trabalhadores de Educação em Mato Grosso do Sul, a FETEMES. Representantes de diversos segmentos da educação participaram do evento. O novo ensino médio está no segundo ano de vigência e apresenta mudanças na grade curricular, ofertando disciplinas optativas em todas as escolas do país. A medida é criticada por diversas escolas, professores e alunos. Para aprofundar as discussões relacionadas ao tema, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, por meio do deputado estadual Pedro Kemp,
e a FETEMES, Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul, realizaram audiência pública no Teatro Dom Bosco, em Campo Grande, defendendo a revogação da norma e discutindo o ensino médio almejado para atender as demandas e anseios da comunidade escolar. Já querem encaminhar os nossos jovens precocemente para o mercado de trabalho, fazendo uma formação profissionalizante, técnica nas escolas. Então nós tivemos um empobrecimento do currículo e a implantação de cursos técnicos profissionalizantes nas escolas, inclusive muitos deles sem uma estrutura para funcionamento. Então nós queremos a revogação dessa proposta e a implantação de uma outra com a participação da comunidade escolar. Nós não queremos uma formação meia-boca dos nossos estudantes, nós queremos que ele seja um profissional crítico, participativo na sociedade. A audiência pública hoje, ela vai dar um norte, vai dar subsídio tanto para nós como parlamentares e da comissão, como também para os representantes do executivo, para que nós encontremos aí quais são os meios necessários para a gente minimizar essa situação. Que não adianta você ter algo que talvez é bonito, é bacana no papel, mas que não tem não tem como executar na íntegra. O novo modelo obrigatório do ensino médio abrange todas as escolas públicas e privadas do país. O aumento progressivo da carga horária, que antes era de 2.400 horas aula ao fim dos 3 anos, agora abrange 3.000 horas. Desde 2023, as disciplinas tradicionais passaram a ser agrupadas em áreas do conhecimento, fazendo com que cada aluno montasse seu próprio ensino médio, escolhendo os itinerários formativos. Esse é um dos pontos fundamentais desse projeto que desagrada tanto os trabalhadores quanto os nossos estudantes da rede pública, porque minimizou o currículo, diminuiu em 25% a carga horária que era do currículo base, portanto de 2.400 horas baixou para 1.800 e foi criados novos itinerários com disciplinas alternativas que o aluno em tese pode escolher, que enfraquece a formação total, a formação geral do aluno. O Ministério da Educação suspendeu por 60 dias a implementação do cronograma do novo ensino médio por meio de portaria publicada no início deste mês no Diário Oficial da União, justamente para que a medida seja melhor debatida com a comunidade escolar, para que novos caminhos sejam propostos, não prejudicando o aluno nos vestibulares. A CNTE, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, destaca a importância do debate. A revogação é necessária. A implementação da Lei 3.415 está tirando a juventude da escola, principalmente os jovens mais pobres, que não conseguem ficar o dia todo na escola. E os que estão dentro da escola estão sendo prejudicados na sua formação cidadã, humana, na sua formação crítica, porque o curso profissionalizante que se oferece é de baixa qualidade e isso é ruim para a nossa juventude. Enquanto o Ministério da Educação e alguns governos estaduais argumentam que o novo ensino médio torna essa etapa do ensino mais atrativa para os estudantes, entidades estudantis figuram entre os principais críticos à reforma. Escolas públicas sem infraestrutura para manter o novo formato, aumento da carga horária não atrativo para alunos mais pobres que precisam trabalhar, além de as disciplinas clássicas terem menos prioridade na grade com a entrada de novas ofertas, são alguns dos pontos críticos ao novo modelo. A reforma do sistema educacional, por meio de uma nova lei que regulamente o ensino médio, é uma das soluções para que a atual medida seja revogada. De acordo com o Censo Escolar 2021 do INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, Mato Grosso do Sul tinha quase 110 mil alunos matriculados no ensino médio naquele ano. Em todo o país, porém, essa etapa da educação tem quase 8 milhões de estudantes. Dados da Secretaria Estadual de Educação apontam que atualmente há 300 escolas estaduais que ofertam o ensino médio no estado, com cerca de 80 mil alunos matriculados.
Nós entendemos como positivo essa escuta e esse debate que está sendo promovido para que os ajustes que julgarem ser necessários possam ser realizados a fim que a gente tenha uma educação ainda mais inclusiva, ainda mais focada na aprendizagem dos nossos estudantes do ensino médio. O evento contou com a participação da deputada estadual Gleice Jane, do PT, da professora doutora Mônica Ribeiro da Silva, titular da Universidade Federal do Paraná, que ministrou palestra remota a respeito da revogação do novo ensino médio, além de representantes de diversas áreas da educação. Durante a reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, 5 projetos foram analisados pelos parlamentares. Entre eles, com parecer favorável, o projeto de combate às fake news. Os deputados membros da CCJR emitiram parecer favorável ao projeto de lei de autoria do deputado Pedro Kemp, do PT, que dispõe sobre as ações que visem a promoção da educação, prevenção e combate das notícias falsas, fake news, em Mato Grosso do Sul. A proposta é de relatoria do deputado João Mato Grosso, do PSDB, que incorporou 2 emendas, uma supressiva e outra modificativa. A emenda modificativa prevê a disponibilização de um canal de denúncia por meio do órgão responsável pela investigação, onde os internautas possam relatar e encaminhar prova sobre fatos publicados na internet que configurem crime, contribuindo para a identificação dos infratores cibernéticos. A presidente da CCJR, deputada Mara Caseiro, falou sobre a importância da medida. A gente está vendo hoje muitas coisas, muitas notícias, muitas coisas acontecendo nas redes sociais e que muitas vezes não condiz com a verdade, né? E nesse sentido a gente tem que coibir esse tipo de prática para que a gente possa dar segurança e condições das pessoas poder ter a sua honra, né, assegurada. E evitar esse tipo de notícias que só causam mal-estar, né, e só vem trazer realmente dificuldade, né, para as pessoas, mexem com a vida das pessoas, né? Outra proposta que está apta a regular a tramitação é de autoria do deputado Márcio Fernandes, do MDB, que dispõe sobre o direito das pacientes a terem acompanhante nas consultas e exames, inclusive os ginecológicos, nos estabelecimentos públicos e privados de saúde em Mato Grosso do Sul. Para a presidente da CCJR, a medida protege tanto o profissional quanto a paciente de possíveis desconfianças ou abuso por qualquer das partes. Bom, primeiro a gente está vendo acontecer abusos absurdos que a gente inimaginava, né, que poderia acontecer vindo de profissionais da saúde, e nesse sentido, então, claro que a gente não pode generalizar, né, nós sabemos que nós temos profissionais que respeitam a vida, que respeitam a mulher, mas infelizmente tem ocorrido muitos casos de abuso sexual, né, durante esses exames, durante consultas. Então, nesse sentido é que foi proposto pelo deputado Márcio Fernandes esse acompanhamento, né, de mulheres quando for fazer os exames. Eu acho muito interessante e importante esse acompanhamento para evitar e coibir esse tipo de atitude que venham de profissionais. Agora vai a plenário para apreciação, para debate, para discussão, né, para que possa então, a partir daí, entrar em vigor no nosso estado de Mato Grosso do Sul esse direito das mulheres ter um acompanhante durante seus exames, tanto na rede pública como na rede privada. Deputados estaduais debatem ondas de ataques em escolas de todo o país e cobram providências dos órgãos competentes para que a segurança seja restabelecida no estado. Diante dos últimos acontecimentos de violência nas escolas do Brasil, os deputados estaduais utilizaram a tribuna da Lemes para debaterem o assunto. O deputado João Henrique, do PL, abriu os debates, destacando o projeto de lei de sua autoria para que os detectores de metais sejam utilizados nas entradas das escolas, além da necessidade da segurança armada nesses locais. A gente tem a percepção de que a gente está dando uma segurança muito maior para o papel moeda, para os cofres que estão dentro dos bancos, para os 24 deputados que estão aqui dentro das assembleias, do que para as crianças que estão vulneráveis nas escolas. E debater a importância de aprovar imediatamente, a jato, esses projetos que nós
estamos apresentando em bloco, e outros parlamentares também, dá uma resposta imediata para a sociedade que hoje tem medo de colocar suas crianças nas escolas, porque cada dia uma fake news ou um alvo é noticiado e os pais ficam com essa preocupação. Enquanto que a bandidagem, os psicopatas, a criminalidade, eles não têm surtos psicóticos, invadem o comando geral da Polícia Militar, não invadem a Casa Militar do Tribunal de Justiça, a Casa Militar da Assembleia Legislativa. Por quê? Porque tem segurança, porque tem instrumentos de contenção. Eu apresentei um projeto em 2019 mandando colocar câmeras em todas as escolas, armas não letais nas escolas, agora o detector de metais. Dizer, sozinho, um projeto desse não é nada. Por quê? Porque o detector ele é de metal, mas pode entrar uma faca de nylon, alguma arma branca não metálica, e ali praticar, mas ele serve como contenção. As câmeras, o raio-x, o detector, o botão de pânico, as armas não letais como instrumento de reação, seja de agentes patrimoniais, seja de algum professor treinado, eleito, serviria para conter o massacre, por exemplo, de Santa Catarina, que nós não estamos isentos de acontecer aqui. Zé Teixeira e Lia Nogueira, ambos do PSDB, deram sugestões para diminuir os episódios. Já a deputada Mara Caseiro, também do PSDB, destacou as ações do governo estadual a respeito desses fatos. Vale destacar que as escolas públicas hoje, em sua maioria, quem cuida da segurança, ou na verdade da entrada e saída, quem controla a entrada e saída desses alunos, normalmente são servidores que já estão há algum tempo, que são retirados de alguns setores, algumas áreas, e eles ficam lá na frente. Mas eles não têm preparo algum. Eles não têm preparo algum em relação à segurança pública. Quantos policiais tem aí na reserva que podia ser convocado? Eles são convocados para prestar serviço do governo e eles só têm, além da aposentadoria, que eles já têm o direito de receber. Ele tem aí um adicional de 25% ou 30%, então podia convocar essas pessoas que já são experientes para cuidar das escolas. Eu fico feliz de saber que o nosso governo já propôs, já vai fazer uma reunião hoje, para exatamente estar discutindo e já colocando em prática algumas ações, né, para a segurança das nossas escolas. Mas quero dizer que, no decorrer, eles já estão fazendo esse trabalho, inclusive implantando essas câmeras de vídeo monitoramento nas escolas. Acho super interessante a questão dos detectores de metais nas entradas das escolas. A questão também que foi colocada aqui dos policiais que estão nas reservas, que possam voltar e fazer, sim, a segurança nas escolas. Isso já está acontecendo em Santa Catarina. Já o deputado Pedro Kemp, do PT, defendeu também que seja utilizada a ciência para a adoção de medidas de combate a esse tipo de ocorrência, que tem preocupado toda a sociedade. Nós não podemos fazer um debate com base em achismos. Eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, eu acho que vai resolver dessa forma ou de outra. Nós também precisamos ouvir a ciência. O que a ciência tem a nos dizer? Foi feita uma pesquisa pela Universidade de Campinas, a Unicamp, para traçar o perfil dos agressores, para buscar entender a causa dessa violência. E o que essa pesquisa nos diz? Em 20 anos de análise dos dados, essa pesquisa diz que as pessoas, os jovens que estão promovendo massacres, ataques nas escolas, normalmente têm problemas psicológicos, como, por exemplo, baixa autoestima, transtornos de ansiedade. São jovens que convivem com um ambiente familiar violento, portanto, eles também sofrem a violência dentro de casa. São jovens que têm pouco relacionamento presencial com outros jovens e muito relacionamento nas redes sociais. E eles estão em grupos extremistas de direita, como grupos neonazistas e fascistas. Esses grupos têm símbolos do nazismo, como a suástica, a máscara utilizada pela SS da Alemanha. Então, esses jovens estão sendo cooptados por esses grupos. Então, não é qualquer jovem que chega na escola com uma faca e sai matando as pessoas.
este é o perfil dos jovens que estão promovendo esses ataques nas escolas. Lídia Lopes, do Patriota, Coronel Davi, do PL, Júnior Mock, do MDB e Gleice Jane, do PT, defenderam o fortalecimento das equipes multidisciplinares nas escolas. Nós temos que fazer uma forma, junto com o governo, para que a gente possa realmente monitorar, né, e da onde surgem esses atos de apavoramento da população, para que a gente possa, então, estar coibindo isso e também cercando esses problemas para nossas crianças estejam com tranquilidade nas escolas. E eu defendo que é uma questão de segurança pública, mas que precisa obrigatoriamente ter uma visão multidisciplinar para que a gente busque a solução disso. Concordo com Vossa Excelência quando diz, e eu venho defendendo isso também, o acompanhamento psicológico, porque muito do que vem sendo causado no interior das escolas é por conta de traumas que são adquiridos dentro da sua própria casa, porque a criança ou sofre agressão ou presencia violência doméstica. Exatamente. E acaba criando esse trauma e levando para descontar nos seus amiguinhos na escola. É necessário, antes de mais nada, que a gente consiga identificar com clareza. E aí chamar para participar as igrejas lá do bairro, chamar para participar os clubes de mães, os clubes de serviço, as associações, porque esse não é um problema restrito apenas a essa questão, à política. É um problema que a sociedade tem que encarar, e a sociedade está amedrontada. A gente pensa em segurança dentro das escolas, nós temos que compreender a função da escola na sua amplitude. Não é colocar somente policiais. Policiais não vai resolver o problema. Que nas escolas nós identificamos a violência. O presidente coloca aqui as crianças que sofrem violência nas suas casas, é na escola que a gente identifica, é no processo da escuta. E nós temos que ter uma escuta qualificada dentro das escolas para a gente poder combater a violência. E precisamos trabalhar em rede. Então, se nós queremos ter segurança nas escolas e pensar um futuro para essa juventude, nós precisamos ouvir as crianças. O presidente da Lemes, o deputado Gerson Claro, do PP, concordou com os dois parlamentares que usaram a tribuna e ainda reforçou a necessidade da união de esforços da sociedade em geral para evitar esse tipo de delito. Eu sou da área de educação, acredito muito que a educação não muda o mundo, mas ela muda as pessoas. É fato que nós temos um problema hoje da família, e aí eu vejo muita gente questionar a questão da segurança na escola pública, mas o fato em Santa Catarina foi numa creche particular, numa creche. E eu ouvi hoje uma professora pedindo para os pais, na rede social dela, pais, por favor, revistem a bolsa do seu filho na hora de ir para a escola. Por favor, olhe o celular do seu filho, olhe a rede social. Se nós, antes de começar a jogar a responsabilidade ou para o Estado ou para a escola, se cada um começar a assumir a responsabilidade dentro de casa, eu não vejo outra alternativa. Mesmo não sendo especialista em segurança. Eu acho que o caso é muito mais complexo, é uma questão que envolve uma sociedade doente, uma avalanche de informações falsas, de ideologias que comprometem, né, a questão, é uma questão sociológica. O deputado Renato Câmara, do MDB, usou a tribuna para informar que irá debater o assunto em audiência pública. Essa audiência pública, deputada Gleice, deputada Lia Nogueira, será na Câmara Municipal e estaremos junto com os vereadores e junto com a comunidade escolar, junto com várias instituições, discutindo esse tema que foi tratado aqui com várias sugestões e opiniões, e vejo que é o momento exato de nós irmos para águas mais profundas. Após a coletiva de imprensa do governo do estado sobre o plano de segurança nas escolas, os deputados estaduais repercutiram a atuação da Casa de Leis em casos de violência nas escolas. As recentes ameaças de ataques às escolas de Mato Grosso do Sul preocupou pais, alunos e o corpo docente das instituições.
Para coibir práticas criminosas, o governo do estado anunciou medidas que contemplam escolas das redes pública e privada. Em coletiva de imprensa, o governador Eduardo Riedel garantiu atenção total do estado ao tema. No final desse mês, chegamos a 298 escolas, 24 horas por dia, 7 dias por semana, sob monitoramento. Ah, mas isso evita algum problema? Pode ser que sim. Porque o aluno, ao saber que está sendo monitorado, ele pode repensar 2 vezes numa determinada medida. E o monitoramento, ele vem acompanhado da possibilidade de uma resposta em tempo real, e esse é o importante. Então, quando ocorre um problema na escola, dependendo da gravidade, está sendo implantado agora e já está em funcionamento o botão do pânico. O Plano Estadual de Segurança nas Escolas foi anunciado pelo governador Eduardo Riedel e prevê monitoramento das instituições de ensino 24 horas por dia, implantação de núcleos de inteligência para a segurança escolar, além de efetivo policial preparado para atender às ocorrências no menor tempo possível. O assunto também foi levado à Assembleia Legislativa. O presidente da Casa de Leis, deputado Gerson Claro, do PP, disse que é importante que a população acredite na atuação do poder público e de que não é momento para pânico. É importante que a gente, além dos alertas, reconhecer que o poder público está fazendo a sua parte. Foi colocado ontem todos os instrumentos, equipe multidisciplinar, centro de apoio, helicóptero, todas as forças especiais, inteligência está sendo, e eu elogiei porque comparei muito isso ao que foi feito durante a pandemia, que o Mato Grosso do Sul foi exemplo. Então, é preciso acalmar o ambiente, é momento de serenidade, é momento da gente mostrar que a escola é um ambiente seguro, que a nossa sociedade é uma sociedade, e confiar nas nossas forças de segurança, na nossa educação. Criou um momento de pânico, porque qualquer criança acha engraçado, copia na internet as mensagens, manda para o outro responde, e vira uma coisa que não vai acontecer nada na escola. Um exemplo que eu estou dando, mas pode acontecer, porque ele está escrevendo. Então ninguém sabe a cabeça do jovem de 10 anos. O presidente da Comissão de Educação, deputado professor Rinaldo Modesto, do Podemos, disse que um dos desafios da gestão é integrar a família ao ambiente escolar. A família tem que estar envolvida, é o poder público, as forças de segurança pública, a questão da psicologia, mas acima de tudo, a família. O pai tem que acompanhar a vida do seu filho. Ele pode, inclusive, ser penalizado criminalmente por abandono intelectual. Então, ele tem que ter esse diálogo, ver essa mochila, conversar, também tirar esse medo dele. Nós precisamos estabelecer uma equipe multidisciplinar, com psicólogos, com assistente social e com psiquiatras que possam, esse professor que identificar o problema em algum aluno, ele possa encaminhar para fazer uma avaliação e, posterior, até mesmo um tratamento. Então, é nesse sentido que eu entendo que tem que ter um conjunto de ações. O deputado Coronel Davi, do PL, é presidente da Comissão de Segurança e explicou que um dos objetivos é monitorar as ações do governo por meio de reuniões que serão realizadas a cada 15 dias, com o intuito de avaliar os resultados das medidas. Nós iremos ter uma reunião nesse período de tempo para que a gente possa acompanhar os resultados que estão sendo obtidos, as medidas que estão sendo realizadas, e vamos propor, caso seja necessário, alguma outra medida que a gente julgue importante para melhorar a segurança nas escolas. Recém-empossada na Alemes, a deputada Gleice Jane, do PT, acredita que, assim como a família dos estudantes, a mídia tem papel fundamental e responsabilidade ao disseminar informações. Precisamos ter um amplo debate sobre a violência no estado do Mato Grosso do Sul. E essa violência passa, inclusive, pela forma de divulgação dela, né? A violência não pode ser um produto de divulgação. Ela não pode ser um produto de venda, né, de informação. Ela precisa ser combatida. Então, acho que é um processo muito sério que nós precisamos enfrentar neste momento, mas enfrentar sem estimular.
né? E muitas vezes, se a gente não tem esse cuidado, né, com o debate, a gente pode acabar estimulando. Tanto que nos últimos dias isso aumentou bastante. Durante reunião, o deputado Pedrocian Neto, do PSD, apresentou um balanço da situação das instituições de saúde do Estado e um marco regulatório no que diz respeito às contratações entre poder público e os hospitais. Na segunda reunião da Frente Parlamentar em Defesa das Santa Casas e Hospitais Filantrópicos, realizada no Plenarinho, o deputado Pedrocian Neto apresentou o balanço a respeito da situação financeira vivenciada por esses estabelecimentos de saúde. Apesar do caráter heterogêneo desse grupo, eles têm em comum uma situação financeira e fiscal muito complicada, que nós vamos demonstrar com relação a esses números, com um déficit acumulado de mais de 200 milhões de reais no ano de 2022 e que, portanto, precisa do poder público de uma série de medidas para que a gente possa, se não resolver a totalidade desse déficit, mas pelo menos mitigar, reduzir, para que as Santas Casas e os hospitais filantrópicos não entrem em risco de colapso. Ivandro Fonseca, presidente da Federação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos de Mato Grosso do Sul, participou pela segunda vez da reunião e informou a situação das finanças dos hospitais, que hoje acumulam um déficit de aproximadamente 495 milhões nos últimos 4 anos. Um cenário agravado desde a pandemia. Hoje, diante desse cenário, nós necessitamos com urgência um reequilíbrio econômico-financeiro nos contratos. Não temos nenhum indicador de correção dos nossos contratos, mas praticamente tudo no mercado se corrige anualmente. E os hospitais não podem ficar praticamente nessa defasagem, uma vez que a tabela SUS já está defasada há mais de 25 anos. O representante da Secretaria Estadual de Saúde, Antônio Lastória, ressaltou que o custo da saúde aumentou e que agora é preciso buscar soluções com o apoio da Assembleia Legislativa, Executivo e hospitais. É muito claro para nós que o custo da saúde aumentou muito, né? E temos que buscar uma forma tripartite, quadripartite, os hospitais também participando um pouco melhor na gestão. O secretário, Dr. Maurício, veio com uma ideia muito interessante da rede privada, com uma necessidade premente de cada hospital ter o seu centro de custo para saber realmente quanto custa cada procedimento, porque a gente tem recebido assim, propostas de déficit de 10% a 80%. Então tem um pouco de gestão também a ser discutida. Na audiência, representantes de hospitais da capital e do interior também estavam presentes e relataram a atual situação financeira das entidades. A realidade ainda é ruim, a gente ainda continua fazendo déficits aí da casa de quase 10 milhões de reais por mês e buscando esse financiamento no sistema bancário, né? Ou seja, o hospital presta serviço para o SUS e acaba financiando isso com recursos próprios, né, buscados em banco. No hospital a gente tem cerca de uns 30% a 40% de diferença da receita com a despesa. Então, para a gente ter uma noção assim de valores, média de 30% a diferença. Então, é complicado para você fazer e ter uma receita condizente com a sua despesa. Nós temos déficits anteriores, 2 empréstimos que eu fiz em banco para poder pagar o 13º, que as receitas do hospital não cobrem as despesas. Em Mato Grosso do Sul, há 53 hospitais filantrópicos e santas casas que enfrentam grave situação financeira. A Assembleia Legislativa, juntamente com representantes dessas entidades e do governo do estado, busca uma saída para o problema. O grupo de trabalho discute projeto que vai criar um marco regulatório para definir regras relacionadas aos repasses e melhorar a gestão desses estabelecimentos de saúde. Uma série de critérios que nós estamos pegando de algumas legislações, lei da transparência, lei das estatais, lei das licitações e condensando num marco regulatório cuja ideia é nós apresentarmos e construirmos a 4 mãos aqui na Assembleia Legislativa, junto com os hospitais e também com o governo do estado e construir uma nova forma de relacionamento entre o governo do estado e os hospitais filantrópicos. Novas regras para o repasse das emendas parlamentares são discutidas durante reunião na sala da presidência. Agora, cada parlamentar vai contar com R$ 2 milhões para atender às necessidades da população.
sobretudo as demandas da saúde. O valor anterior, por deputado, era de R$1,5 milhão de reais. Em reunião na presidência da Assembleia Legislativa, representantes do governo do estado apresentaram aos assessores dos 24 deputados estaduais as novas diretrizes sobre o repasse das emendas parlamentares. Participaram da reunião, além do secretário da Casa Civil, Eduardo Rocha, e do superintendente de emendas da pasta, Edio Viegas, o presidente da Casa de Leis, Gerson Claro, e o deputado Pedro Kemp. Cada governo estabelece regras, normas, para o encaminhamento das emendas parlamentares. Por exemplo, o governo atual estabeleceu que 60% dos valores das emendas parlamentares devem ser para a saúde, para a área da saúde. E desses 60%, 50% fundo a fundo, ou seja, do Fundo Estadual de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde, no caso das prefeituras. Então, essa reunião ela é importante porque vai esclarecer para os técnicos aqui da casa, os assessores, essas normas, essas orientações para o encaminhamento das emendas parlamentares. A emenda parlamentar ela é um instrumento importante que o deputado dispõe para apoiar ações sociais, projetos das entidades filantrópicas, mas também das escolas, dos hospitais e também das prefeituras. Kemp também avaliou o aumento dos valores destinados a cada deputado a partir de agora. Nós tivemos um aumento no valor das emendas parlamentares, que era no total R$1,5 milhão e agora R$2 milhões, que aí possibilita o deputado atender mais solicitações que ele recebe da comunidade. O superintendente de emendas parlamentares estaduais e federais, Edio Viegas, apresentou essas mudanças para a nova gestão. Nós estamos criando uma forma desburocratizada, para que agilize o pagamento da emenda, porque não adianta criar uma expectativa na sociedade, na população sobre um recurso, ele não chega ao seu destinatário final. Então, a nossa proposta é ter uma indicação única para todas as emendas e uma análise preliminar que evite que algumas indicações travem no meio do processo. Então, basicamente é isso. E essa aproximação da Casa Civil, do Governo do Estado com o Poder Legislativo, para que a gente supere todas as dificuldades que aconteceram nos anos anteriores, e que fez com que uma boa parte das emendas não tivessem sido executadas. E também opinou sobre a receptividade dos assessores acerca do conteúdo mostrado. Eles ficaram muito contentes, porque eles também ficam aflitos, no sentido de que muitos entraves acontecem, não por culpa deles, mas talvez por conta do processo. Nós estamos azeitando esse processo, nossa intenção é que ele seja cada vez mais online, ágil e próximo da sociedade e das entidades interessadas. Durante a semana, um grupo de estudantes da cidade de Maracaju conheceu as dependências do Poder Legislativo e aprendeu sobre o funcionamento da Casa de Leis e o trabalho de um deputado estadual. A Assembleia Legislativa é a casa do povo e da cidadania. E nessa Casa de Leis, muitas pessoas acompanham as sessões e visitam diariamente o Palácio Guaicurus, seja para conhecer ou ir nos gabinetes conversar com os 24 deputados. E hoje recebemos aqui 35 alunos e seus professores do Centro Educacional Pantanal Colégio Nota 10, da unidade de Maracaju. O professor de Geografia, Elias Figueiredo, falou da experiência e o propósito dos alunos em visitar o Parlamento Legislativo. O propósito seria o seguinte, que dentro da próprio sistema Nota 10, do Eleva, já tem esse conteúdo para mostrar para os alunos o que seria os três poderes. Então, numa dessas, eu falei, vamos visitar a Assembleia Legislativa para mostrar o que seriam os três poderes para eles. E, além do mais, eu tive uma lição ali de uma aula com o André Putinelli, que mostrou muito o que é ser política ou não ser político. É importante que se iniciem as crianças em todos os aspectos de condução de uma sociedade. E louvo a Escola Nota 10 de Maracaju por terem trazido ao Parlamento. É um aprendizado que vai servir para o resto da vida. Os deputados da Casa de Leis ressaltaram a importância dessa geração em conhecer o Poder Legislativo. Isso desperta na criança a vontade de saber mais e muitos acabam se convencendo que ele tem essa vontade, essa percepção de contribuir para a sociedade através da política.
Então, abrindo as portas da Assembleia Legislativa para que os jovens, as crianças, conheçam, participem e despertar neles essa vontade de ser um cidadão mais atuante, né, e participativo. O Brasil hoje se encontra numa situação muitas vezes porque as pessoas não se interessam por política, e fazer esse trabalho de base, trazer as crianças para conhecer o trabalho de um deputado, mostrar como funciona, né, os 3 poderes na República, eu acho que é fundamental para que essas crianças se tornem aí cidadãos melhores e mais informados para escolherem melhor no futuro. E os alunos contaram como foi a experiência de visitar a Casa de Leis. Eu estou gostando bastante, foi bastante pessoas que falaram pra gente coisas que bem verdadeiras. Tá sendo muito legal, eu gostei bastante, sobre aprender sobre como as leis são criadas e também da sessão, que é interessante do assunto da sessão, para ajudar na segurança das escolas. O Jornal Parlamentar fica por aqui. Essas e outras reportagens você pode conferir no YouTube da Casa de Leis. Basta pesquisar por Assembleia Legislativa de MS. Siga as nossas redes sociais, Instagram, Facebook e Spotify. Mais informações no al.ms.gov.br. TV Alemes, a TV da gente de MS.